que que a Fazenda faz? O que que a Fazenda faz? A Fazenda tem 3 órgãos muito importantes, né, dentro dela. Tem a Receita Federal, que é responsável pela arrecadação de impostos e pela política tributária. Então, quando você ouve falar reforma tributária, né, que foi feita ao longo desses 2 anos, a maior da nossa história, que entra em vigor em 2027, que é a reforma sobre o consumo, o imposto pago sobre o que você consome, né? Essa reforma já está terminada. Ela entra em vigor em 2027, porque o Congresso entendeu que tem que ter um período de adaptação para governadores, prefeitos se adaptarem. Ela mexe no... A gente substitui 5 impostos por 1. Que é uma ideia antiga já, né? É uma ideia de 40 anos que ninguém botou em prática. Todo mundo falava isso, falava e... Eu, quando anunciei que nós íamos realizar a reforma tributária antes da posse, todo mundo falou mais um que tá falando. Prometendo. Eu lembro isso. E ela já é uma realidade. E por que a dificuldade ou era falta de vontade política mesmo? Olha, ela é tecnicamente muito complexa, porque você está fazendo uma revolução tributária no Brasil. E a outra coisa é que você congregar as forças políticas, aprovar uma emenda constitucional, mexendo com todos os setores e com o pacto federativo, simultaneamente. Você está mexendo com indústria, comércio, serviços, agricultura, cada estado, governadores, prefeitos. Você mexer com tudo ao mesmo tempo, as pessoas achavam que era impossível e não conseguimos fazer. Inclusive tinha gente dizia, não, vamos fatiar a reforma. Eu falei, se fatiar não sai. Fatiar seria o quê? Fazer uma parte do que nós fizemos. Então eu falei, cara, se fizer fatiado não vai sair. E não vai ficar bom. Vamos mudar de uma vez por todas, vamos modernizar o Brasil, que eu acho que vai ser o melhor caminho. Agora nós mandamos o imposto de renda, a reforma da renda. Para isentar quem ganha. Vamos falar disso. Até 5 mil reais. Que era uma promessa do Bolsonaro, que ele não cumpriu. Ele prometeu? Prometeu e não cumpriu. E aí o Lula prometeu, ganhou a eleição e mandou. E era uma coisa que estavam cobrando vocês também, né? Fala, quando estavam cobrando. E agora foi hoje para o Congresso? Foi semana passada. Foi semana passada. Depende deles. Foi terça-feira. Nem sei. Quando? Como eu não tenho. Terça-feira. Foi terça-feira. Eu já achei que eu já passou. Hoje é sexta, eu também estou perdido. 3 dias. Nós entregamos na mão do presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, o projeto de lei, a mensagem. Mas vai ser difícil alguém vai pronunciar passar. contra isso. Não, vai passar. Que é uma medida que todo mundo... O problema não é da medida em si, porque tanto é que todo mundo prometeu. O presidente Lula está cumprindo. O antecessor dele prometeu e não mandou. Por quê? A dificuldade é fazer quem não paga... pagar para compensar, que é a contrapartida. É aí que pega. Aí nós pegamos as pessoas que ganham mais de 1 milhão por ano, né? Começa com 600 mil muito gradualmente, mas pega mesmo quem pega 1 milhão por ano e não paga sequer 10% de imposto de renda. Por quê? Qual era o pulo? Por causa das isenções fiscais que não cobravam dessas pessoas. Gente que joga o dinheiro lá para fora. Não, quem joga para fora nós já conseguimos cobrar. O chamado paraíso fiscal. Isso. Chamado offshore. Né? Isso já cobrava. Não, nunca cobrou. Então. É esse governo que começou a cobrar, mas já está em vigor. Então, é muita coisa o que você pode conseguir com isso em termos de melhorar a distribuição de renda. E eu sempre lembro uma coisa, Vilela, que às vezes os economistas, eu vejo economista ficar brigando, faz ajuste, corta despesa, corta... Eu ia chegar nesse ponto. Eu sou o primeiro a dizer que precisa ajustar as contas, e é o que eu estou fazendo desde que eu tomei... Porque o discurso é esse, maravilha o que você está fazendo, mas o governo está cortando na carne, está fazendo a parte dele? Nós cortamos, só para você ter uma ideia, no final do ano passado, nós cortamos 30 bilhões de reais. O Congresso aprovou. Mas isso era legal explicar para o pessoal assim. Como que a conta do governo é mais ou menos parecida com a conta da sua casa. Entra uma grana e você gasta uma grana. Como que o governo consegue arrecadar dinheiro? Como que vem dinheiro para o governo? Se pudesse explicar. O governo tem as formas do governo ganhar e a forma do governo devolver. Para entender essa coisa de entra dinheiro, sai dinheiro, por que imposto, por que não... O tamanho do Estado, ele gasta muito com tal coisa. Explica de uma forma muito simples isso. Tem alguns impostos que representam boa parte da arrecadação no governo federal.
Seria o Numa quê? prefeitura, por exemplo, é o IPTU e o ISS. Tá. Respondem por uma boa parte do que a prefeitura arrecada. Aí a prefeitura recebe também a chamada cota parte do ICMS, que é cobrada pelo governador. E ele O repassa... governador recolhe ICMS e repassa 25% para os municípios. Tá. Tem um outro cota parte que é do IPVA do seu carro. O governador recolhe 100%, repassa 50% dos municípios. Isso é o orçamento municipal. Tá. O orçamento, aí tem uma outra coisa que as prefeituras recebem, que chama Fundo de Participação Município, FPM, que são tributos federais que são repassados por município. Tudo somado aí, você tem mais ou menos 24% para municípios, 21% para os estados. Posso estar errando numa vírgula. Mas é algo assim. Que são tributos federais repassados para estados e municípios pelo Fundo de Participação, tanto de municípios quanto de estados. Então, o dinheiro flui para a prefeitura, flui para o estado. No governo federal, você tem imposto de renda de pessoa física, imposto de renda de pessoa jurídica, contribuição social sobre lucro líquido, né? E você tem o PIS/COFINS, que é esse que vai ser substituído pelo IVA, pelo Imposto de Valor Agregado. Tá? E tem outras coisas, IPI, imposto de importação, tem uma várias, mas eu estou falando isso juntando do orçamento federal. Mas é o grande, a grana principal entra daí. É a grana. Tem também as contribuições para previdência social, a cota patronal. Você abate do salário do trabalhador um tanto para a aposentadoria dele. E tem uma contrapartida do patrão, que também é esse tanto que vai para a previdência. Tá. Então você tem ali uma sopa de letrinhas ali que compõe o orçamento. Isso está entrando pro governo, pro Brasil. Isso. E você tem um custo desse Brasil. Você tem um custo dessa máquina para fazer ela funcionar, não tem? Mas não é isso que pega. Isso. O que pega é o seguinte, você tem quase R$1 trilhão de aposentadoria que você tem que pagar. Quer dizer, estou falando aí, para você ter uma ideia de um orçamento de... E essa pirâmide está se invertendo, né? Antigamente a gente tinha mais gente jovem, menos gente aposentada, e está cada vez mais gente aposentada e menos gente... Exatamente, tem uma inversão demográfica, né, no Dizem país. Que tá fadado. E aí você tem que pagar os aposentados. Isso. Aí você tem que pagar os programas de transferência de renda. Certo. Que são vários tipos. Tem Bolsa Família, tem BPC, tem salário defeso, que é para os pescadores no momento em que não pode pescar. Tem seguro-desemprego, tem uma série de benefícios que você tem uma conjunto de programas sociais que não é a Previdência, certo, que você tem que honrar. Aí você tem verbas vinculadas para saúde e educação. A educação é pública no Brasil. Cerca de... É o presidente que indica o presidente do Banco Central e ele fica... Vamos falar como funcionava e como funciona. Tá. Funcionava assim. O presidente da República nomeava o presidente do Banco Central, certo, e podia demitir a qualquer momento. Ah, é? Podia demitir a qualquer momento. Tá? O presidente Lula, nos seus 2 governos, nomeou o Henrique Meirelles, presidente do Banco Central. Ele ficou 8 anos. E ele escreveu um livro, recentemente, contando a sua história, inclusive o período em que ele permaneceu no Banco Central. Ele falou que nos 8 anos que ele esteve à frente do Banco Central, o presidente Lula ligou para ele uma única vez, fazendo um pedido. Uma única vez em 8 anos. E ele se recusou a atender. Porque tem independência do... E ele se recusou a atender. Então veja você que durante os 8 anos do governo do presidente Lula, o Henrique Meirelles e a equipe tiveram total liberdade, autonomia para fazer a gestão da política monetária. Isso dito pelo presidente do Banco Central. Então, é bom ter essa autonomia. Não é porque você tem uma lei, você vai deixar de observar a autoridade, a independência ou autonomia da autoridade monetária.
Então o presidente Lula respeitou o mandato do Henrique Meirelles, os 8 anos. O governo Fernando Henrique teve uma crise de 98 para 99. Ele substituiu o presidente do Banco Central. Não tinha mandato. Ele poderia substituir. Sim. Então, nos 8 anos do governo Fernando Henrique, você não teve um presidente do Banco Central. Né? Você teve 2. Na verdade, a rigor, 3 presidentes do Banco Central. E um que ficou uma semana lá. Tá. Acho que nem chegou a tomar posse. Mas, se eu não estou enganado, você teve 3 presidentes do Banco Central nos 8 anos do governo Fernando Henrique. No governo do presidente Lula, um só, nos 8 anos. O que aconteceu agora? O governo Bolsonaro aprovou a independência do Banco Central, mas avançou 2 anos no mandato do presidente Lula. Para não poder tirar. Então não só deu um mandato fixo, né, de 4 anos, como fez isso no meio do mandato. Então ele estendeu o mandato do Roberto Campos Neto até a metade do próximo governo. Do governo do presidente Lula. Por isso que o Roberto Campos Neto só saiu no dia 31 de dezembro do ano passado. Então, por 2 anos, o presidente Lula teve que conviver com o presidente do Banco Central, nomeado pelo Bolsonaro. Tá? Na última reunião presidida pelo Roberto Campos Neto, ele contratou 3 altas de 1%. 3 altas de 1%. Para quê e o que acontece? Por conta do que nós falávamos há pouco. A questão do dólar que tinha subido e as expectativas de inflação que tinham desancorado. Tá. Então, tomou essa decisão na última reunião do Copom, como é chamado, e decisão que foi cumprida nessa semana. Poderia ser descumprida ou não? Olha, o atual presidente, ele deu uma declaração que foi indicado pelo presidente Lula. Ele deu uma declaração já há algum tempo dizendo que quando o Banco Central, num comunicado, contrata altas ou quedas, né, da taxa de juros, não é bom você mudar no meio do caminho, como aconteceu o ano passado com o Roberto Campos. O Roberto Campos tinha mais um corte a ser feito por volta de abril, maio do ano passado, e ele anunciou monocraticamente que não ia fazer aquele corte. Como que o mercado recebe isso? Foi estranho, porque foi uma decisão que não foi uma decisão do colegiado, foi quase uma decisão pessoal dele. E na época teve uma controvérsia muito grande, inclusive com o governo, né? E o Galípolo, inclusive, votou contra. Foi 5-4, rachou o Copom. Sim. Foi 5-4. E deu um estresse no mercado. Então o Galípolo tem uma certa um discurso de coerência de que se o comunicado do Banco Central diz que ele vai fazer uma coisa, a menos que aconteça alguma coisa muito radical que precisa realmente rever, é bom manter o curso para não ter surpresa. Então fazia parte Por isso que eu falei do cavalo de pau. Já fazia parte da previsão, então. Da previsão. Né? Então, em política monetária, não é bom você tem que ir conversando com as pessoas e monitorando os indicadores. Você tem um mandato, uma meta para cumprir, e você tem que observar como é que está sendo o comportamento dos preços para verificar se o remédio que você está dando está sendo dado na dose certa. Porque juro para além da conta é ruim e juro aquém da conta é ruim. Para calibrar isso, não é uma calibragem simples. Imagino que não. Porque envolve os fundamentos da economia, mas envolve também expectativa, que às vezes são superestimadas no Brasil, mas é uma realidade. Então ele tem que gerenciar isso, conversar com os atores desse jogo e trazer a inflação para o patamar adequado. E a pergunta sobre o presidente, qual que era do Banco Central? Porque eu podia não estar aqui, eu podia estar preso, podia estar no exterior, você podia estar proibido de entrevistar quem que você quisesse, você podia não ter congresso, não ter justiça.
Nós podíamos estar numa situação muito delicada hoje, né? Se todo o plano do Bolsonaro tivesse se desdobrado, nós teríamos, eu não tenho dúvida de dizer que nós estaríamos sob uma E você ditadura. acredita que existe um plano realmente de assassinato do Lula também, que é uma coisa que está Depois da eleição? Eu não tenho dúvida. É mesmo? Não tenho dúvida. Eu falei com algum. Depois da denúncia oferecida, eu falei com alguns policiais federais envolvidos na investigação. E é incrível o que estava acontecendo. É incrível o que estava acontecendo. Uma barbaridade. Então é isso, entendeu? Você tem uma pessoa realmente, uma pessoa transtornada na presidência da República que era capaz de tudo. O vice lá, o Mourão, chegou a falar de autogolpe publicamente. Não, a gente considera o autogolpe. Enquanto a gente estiver no poder, a gente dá um golpe, não é? Ele chamava de autogolpe. Autogolpe. Um golpe auto-infligido, assim, para acabar com o regime democrático no Brasil. Qual a posição? Ministro, é contigo aí. Fala com o povo, fala com quem você quiser, manda um beijo, manda um abraço para quem quiser, contigo, aquela câmera lá. E agradecer demais a presença, a tua paciência numa sexta-noite, né? Aqui com a gente. Isso faz diferença pra gente. Valeu. Olha, meu recado é o seguinte: querendo ou não, nós somos seres políticos. Fazendo ou não política, você está fazendo política. Alguém vai decidir por você. Alguém vai decidir por você. Então, quanto mais você tiver tempo, e aí é um esforço coletivo que nós vamos ter que fazer, de acreditar que nós temos que restabelecer confiança no Brasil. Nós temos que restabelecer a confiança. A única maneira de fazer isso é você dedicar, infelizmente você vai ter que dedicar um tempo maior da tua vida para conferir o que você está ouvindo, para entender o que você está ouvindo, para se familiarizar, para se envolver com a política pública, saber o que está acontecendo. Então, é inevitável que nós temos coletivamente um processo de aprendizagem pela frente. Nós temos que proteger as pessoas que, inclusive, estão fazendo esse trabalho por nós. Tem muito jornalista que está sendo perseguido em rede social porque está tentando fazer esse trabalho para o qual nem todos têm tempo. Talvez você tenha tempo, talvez eu tenha tempo, mas quem acorda às 4 da manhã e dorme 10 da noite e chega em casa ainda para uma quarta jornada, não tem tempo de checar. E às vezes ele recebe no WhatsApp uma informação completamente fora de contexto, completamente sem sentido. Então, nós vamos ter que militar mais pelo nosso país, lutar mais pelo nosso país. E isso significa não tomar o que você recebe pelo valor de face. Nós vamos ter que ter um trabalho adicional de verificação, de conversa com pessoas confiáveis, de fortalecimento das instituições que checam as informações, porque nós estamos numa quadra muito perigosa, que é a demagogia, que é a falta de seriedade com a informação, que é a difamação, a calúnia. E eu não estou dizendo que isso tem lado, isso não é para ter lado. A verdade tem que ser um compromisso de todos nós. Até porque muda o governo, você pode ser o cara que vai ser prejudicado. Exatamente. Então, eu acredito muito nisso. Eu tentei aqui ser o mais transparente possível. E foi. Obrigado por isso. E quis ser transparente porque eu penso que um pacto pela verdade é uma coisa que pode ajudar muito o Brasil. Sabe, um pacto pela transparência. Isso significa, inclusive, reconhecer que quando errou. Não tem problema. Se não houve dolo no erro, não há problema, nós somos humanos, nós vamos errar. Se não há dolo, você pode, obviamente, punir a pessoa que errou por culpa na eleição. Vai lá e vota em outro, sem problema nenhum. Mas vamos tentar fazer com que pessoas que pensam diferente, mas que tenham boa fé, colaborem com a política do Brasil. O que nós temos que banir da política é a má fé, é o dolo, é a intenção de prejudicar. É a intenção de confundir. É a intenção de fazer com que as pessoas não compreendam as decisões que estão sendo tomadas, não compreendam quem está tomando as decisões. E aí nós vamos escolher mal.
os nossos futuros representantes. Então, o que eu venho aqui com esse espírito. Fui lá no Flow, vim aqui, vou em vários lugares que estão abertos para as pessoas perguntarem, para as pessoas eventualmente me desmentirem. Olha, Haddad, eu estou conferindo aqui um vídeo no YouTube e o que você está falando não corresponde. Está aberto o microfone. Então, eu entendo o seguinte, tem que ter um pacto para a gente ter uma política, uma agenda de Estado, de nação, e um pacto, esse pacto tem que incluir um compromisso com a verdade. Se não incluir um compromisso da verdade, nós vamos patinar enquanto país. Nós vamos perder tempo.